Olá a todos, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e eu gostaria de vos partilhar um pouco convosco as minhas ideias e as minhas observações sobre a potencialidade ou sobre o papel da sugestão na psicoterapia, no campo da psicoterapia. Bom, eu acho que é justo dizer que a psicoterapia é um processo que implica de alguma forma uma componente sugestiva, uma componente de influência, uma componente de até alguma manipulação, no sentido em que o papel da psicoterapia é proporcionar um desenvolvimento, um crescimento em termos pessoais, em termos profissionais, portanto, seja qual for todas as áreas da pessoa, quer essa pessoa esteja apenas, e eu escolho apenas entre aspas, à procura de se conhecer um pouco melhor, ou se de facto ela está a passar por uma fase, por um momento de algum sofrimento emocional, psicológico, físico, e que de alguma forma ela não consegue ultrapassar ou não consegue ver alternativas sozinha. E daí pode precisar de ajuda. Enquanto processo, aquilo que a psicoterapia faz, de uma forma explicativa, é mostrar à pessoa uma nova forma de poder pensar, sentir, agir para a sua vida e daí conseguir obter mudanças, conseguir fazer algo diferente de tudo aquilo que tem vindo a fazer no passado. Claro que, enquanto técnicos superiores de saúde mental, enquanto pessoas que têm uma formação avançada em psicoterapia, o nosso principal recurso, a nossa principal arma, por assim dizer, é a palavra. Daí que Freud chamava psicoterapia a cura pela palavra. Bom, se calhar a intenção de cura pode ser um bocadinho extrapolada, pode ser um bocadinho exagerada, mas, sem dúvida alguma, que o psicoterapeuta faz recurso da palavra. Não só da palavra, mas também de toda a linguagem, quer seja verbal, quer seja não verbal. E daí que ao realizar essa linguagem, de estabelecer essa relação particular que é a relação terapêutica, o psicoterapeuta faça uso de determinados movimentos estes que são técnicos, como por exemplo fomentar a aliança terapêutica, trabalhar rupturas na relação, realizar movimentos de empatia, de validação, de alguma psicoeducação, de alguma confrontação, às vezes até de interpretação. E claro que todos estes movimentos são feitos para que o paciente possa eventualmente começar a trabalhar dentro de si, começar a atribuir novos significados, a despertar novos insights, utilizando terminologia psicanalítica, de modo a que consiga fazer mudanças na sua vida. Agora, algum deste trabalho pode ser difícil se considerarmos, por exemplo, um adulto
que já tem muitos anos de vida, um historial específico e muitos anos de experiências em realizar as coisas de uma determinada forma. Tem valores, tem crenças, tem atitudes, tem uma forma de olhar para a vida, tem uma determinada satisfação com a vida, que foi construída ao longo destes anos em conjunto de relações com outros, quer seja as relações primárias com a família, como depois as relações com pares. E daí, por exemplo, utilizando uma terminologia da terapia dos esquemas, determinados esquemas tenham sido construídos e desenvolvidos dentro da pessoa ao longo das fases de crescimento, de desenvolvimento. O que acontece é que quanto mais esta forma de estar é cimentada, mais difícil poderá ser a pessoa ter novas realizações, poder ver, sentir e pensar coisas de uma forma diferente, e o trabalho terapêutico ou nas fases da mudança haverá momentos, certamente, em que há aquela sensação de estarmos a puxar ali, quase tirar a ferros determinadas coisas. Quando um terapeuta lança a sua comunicação, a forma de comunicar as suas ideias e também a forma de comunicar estes movimentos de uma determinada maneira, então ela pode ser mais eficaz. A mensagem pode chegar de uma forma mais rápida, mais limpa, mais clara para o paciente. E uma linguagem sugestiva faz com que isso aconteça. Formas de conceptualizar e de fazer psicoterapia que sejam mais sugestivas ou que tenham recursos linguísticos mais robustos tendem a poder funcionar de uma maneira diferente do que outros. Não vou dizer que são mais eficazes ou menos eficazes, simplesmente são diferentes. E daí têm a possibilidade de poder ser mais breves ou mais longos, mais intensos do que outros modelos. E agora vocês estão a pensar, então, está a falar de quê? De manipulação? Bom, talvez embrulhar estes movimentos, estas ideias, estas técnicas, por assim dizer, num determinado embrulho, numa determinada forma que seja acessível para o paciente e que ele consiga observá-la como natural, como não intrusiva, como não avaliativa, como não confrontativa, e de forma a que ela possa ser melhor assimilada. É nesse aspecto que abordagens que requerem padrões linguísticos mais sugestivos, como sendo hipnose ou como sendo até mesmo mindfulness, têm um impacto diferente, têm um impacto experiencial na pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a informação que eles recebem não é apenas analisada e trabalhada aqui, mas também é analisada e trabalhada na sua experiência do momento. O impacto experiencial que essa mensagem tem nos pacientes.
Daí que pessoas que tenham formação nestas áreas possam integrar estes padrões linguísticos na sua forma de fazer psicoterapia. Ou seja, eu agarro numa ideia, num conceito, num movimento terapêutico que eu desejo realizar e altero ou adapto ou transformo numa forma de sugestão e dou à pessoa. E possivelmente ela vai aceitar isso de uma maneira diferente do que algo mais informativo, por assim dizer. Portanto, a utilização de sugestões em psicoterapia tem vantagens. Obviamente que a linguagem sugestiva também deve ser premiada com bom senso. Porquê? Porque se ela for exagerada, ou seja, muita, ou tenha aquela tentativa de requinte muito sofisticado, o paciente pode perceber o que é que está a acontecer ali, porque os pacientes, por norma, não são estúpidos, estão apenas com dificuldades, mas não são estúpidos. E então eles vão achar que nós estamos ali a manipular ou estamos ali a querer levar as coisas, querer obter controle sobre a situação. Especialmente aqueles que têm problemas com cedências ou agarrarem-se demasiado ao controle. E, portanto, também isso deve ser algo premiado. Há várias formas de sugerir coisas. Se uma pessoa... Algumas dessas formas de sugerir, que vêm da hipnose, podem ser realizadas, a forma pode ser realizada sem hipnose, qualquer modelo de psicoterapia. Há algumas que são mais específicas para a hipnose, outras podem ser utilizadas em terapia. Aquelas que podem ser utilizadas enquanto hipnose e fora da hipnose são dois conjuntos de sugestões, principalmente. Sugestões diretas e sugestões indiretas. A sugestão direta é aquilo que eu transmito à pessoa para que seja realizada logo ali, no momento. É clara, é direta, a pessoa não tem que pensar sobre ela, a não ser realizá-la ou não. Um efeito de uma sugestão direta é eu poder dizer à pessoa: coloque-se numa posição confortável, ou pode estar tranquilo, pode relaxar, pode estar confortável. Colocar as coisas numa questão direta é: olho para si e vejo que o seu corpo está mais tenso. Estou a sugerir uma possibilidade a alguém. Isto é algo direto. A vantagem de uma sugestão direta é que ela incide logo sobre um determinado comportamento. Nesse sentido é mais rápida. E também porque a pessoa não precisa de pensar, lá está, muito nela, a não ser faz sentido ou não, fazê-la ou não. As sugestões indiretas, por outro lado, caem num campo de uma maior permissividade. E esta permissividade é dar à pessoa a possibilidade ou a ilusão da possibilidade de obter uma escolha. Não são
digamos, tão confrontativas. E elas podem ser realizadas de diferentes formas, como, por exemplo, recurso a uma linguagem permissiva, que é sempre que você se sentir desconfortável, você pode colocar-se de uma maneira que seja mais confortável para si. Por exemplo, permissividade. Também podemos utilizar outras formas como exemplos do cotidiano, autorrevelações, se bem que isso aí é um campo muito tenue. Podemos utilizar histórias, metáforas, analogias, e esse tipo de comunicação é uma sugestão indireta, já que dentro destes aspectos artísticos, por assim dizer, evocativos, está uma mensagem que nós queremos passar à pessoa. Os pontos fortes deste tipo de sugestões é que, ao não serem confrontativas, ou pelo menos darem um ar de maior confrontação, elas permitem fomentar, de uma forma diferente, a relação terapêutica. E também permitem que a pessoa faça um trabalho interior de uma pesquisa de significado muito superior à de uma sugestão direta. Se eu utilizar uma história ou uma metáfora, a pessoa, ao assimilar esse conteúdo, vai pensar dentro de si qual é que é o significado que para ela tudo aquilo faz e vai retirar a sua própria mensagem. E isso é um trabalho interior que a pessoa faz. Eu não estou, por assim dizer, a dar-lhe papinha. Estou a fazer com que ela pense, reflita sobre as coisas. E isso é uma vantagem de algumas metodologias indiretas face às sugestões diretas. Como como conclusão deste vídeo, última referência, existem muitas pessoas, especialmente na área da hipnose, que começam a entrar numa guerra entre o que é melhor, o que é pior, o que é mais eficaz. A utilização de sugestões diretas versus sugestões indiretas. Por exemplo, para aqueles que têm que são mais adeptos da abordagem ericksoniana, sugestões indiretas, histórias, metáforas, etc. Isso é que vale, isso é que é muito superior a sugestões diretas. Por outro lado, quem vem de um contexto experimental, clássico ou semi-tradicional, está mais habituado à utilização de sugestões diretas. A investigação demonstra, investigação feita na área de sustentabilidade, vem demonstrar que não existe uma diferença estatisticamente significativa entre a eficácia de sugestões diretas versus sugestões indiretas. Ou seja, ambas são igualmente eficazes, ambas são igualmente fortes. Portanto, aquilo que eu iria deixar aqui como conselho seria o psicoterapeuta versar-se da mesma forma em realizar uma comunicação de sugestão direta e versar-se em realizar uma comunicação de sugestões indiretas, para que ele possa ter a flexibilidade de se adaptar
a diferentes contextos, a diferentes características, a diferentes pacientes. E eu deixaria, se calhar, a sugestão que Jeffrey Zeig, uma pessoa que é muito conhecida no mundo da abordagem ericksoniana, uma vez disse, face à utilização de permissividade, sugestões indiretas, que é a utilização de sugestões indiretas ou permissivas deve ser diretamente proporcional ao nível de resistência da pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se a pessoa estiver com uma muralha de quase como se tivesse ali um muro à sua frente, se eu der demasiadas sugestões diretas, ou se ela tiver problemas com um género de comandos ou de sugestões mais diretas devido a relações anteriores, por exemplo, há muitas pessoas que cresceram com pais a dar sugestões diretas e ordens e sentem-se muito incomodadas com isso. E se tiverem esta barreira, então a melhor forma de ultrapassar essa barreira será com permissividade, com sugestões indiretas, até que essa barreira vai progressivamente diminuindo. Por outro lado, se essa barreira não existe ou é muito ténue, não faz sentido estar a lidar com uma abordagem permissiva para tentar ultrapassar uma coisa que não está lá. Portanto, é este nível de análise e de bom senso que o terapeuta deve avaliar, deve julgar momento a momento no processo de terapia. Obrigado por verem as minhas ideias, por tirarem o tempo para pensarem também um bocadinho sobre isto. Subscrevam o canal, partilhem, fiquem bem e até uma próxima.